Otniel, o leão de Judá, o conquistador do Negueb e... Nesta história te apresentaremos um dos juízes esquecidos de Israel. Conjecturas. Midrash o retrata como um sábio que reconstruiu altares. Historicamente, ligado a evidências de dominação arameia, no século XII a.C., simbolizando a transição de Josué para líderes tribais de Judá. Nas sombras alongadas das colinas de Judá, onde o sol poente pintava as rochas vermelhas como sangue de sacrifício, a morte de Josué, o servo fiel que parara o Jordão e derrubara Jericó com gritos e trombetas, deixou Israel órfão de visão. Os filhos de Jacó, espalhados como sementes em solos férteis mas traiçoeiros, erguiam cabanas de adobe entre vinhedos e oliveiras. Mas o coração humano é volúvel como o vento siroco. Em vez de entoar salmos ao Eterno que os tirara do Egito com pragas e nuvens de fogo, eles se deixaram seduzir pelos Baalins, deuses cananeus de chifres curvados, cujas estátuas de basalto prometiam chuvas abundantes em troca de danças lascivas e oferendas de primogênitos. Nas sombras dos bosques de terebintos sagrados, as Astartes, deusas aladas com seios de marfim, sussurravam promessas de fertilidade, atraindo as jovens com guirlandas de flores silvestres e incenso de mirra. Por que servir a um Deus invisível, quando estes nos dão colheitas sem esforço? Murmuravam os anciãos em Hebrom, enquanto as muralhas de Laquis ecoavam risos profanos. Deus, o ancião dos dias, observava de seu trono invisível, sua paciência tecida como uma teia de misericórdia. Mas a apostasia é uma ferida que infecciona. Por 8 anos, um período que arqueólogos ligam a incursões mesopotâmicas no Levante, com selos cilíndricos assírios encontrados em ruínas de Hazor, ele permitiu que o jugo de Cusã-Risataim caísse sobre seu povo. O rei de Aram-Naharaim, o duplamente perverso em nome midrástico, era um tirano de barba oleada e turbante de ouro, montado em um carro de ébano puxado por éguas de Nínive. Seus exércitos, uma maré de lanceiros partos com escudos de couro de hipopótamo e arqueiros de olhos pintados de col, varreram o Negueb como uma praga de locustes. Eles pilharam os celeiros de Berseba, escravizando pastores nas minas de cobre de Timna, onde o suor dos israelitas se misturava ao pó vermelho da terra. Mulheres de Judá, outrora rainhas de tendas nupciais, moíam grãos sob o chicote de capatazes arameus, suas vozes ecoando lamentos como os de Raquel chorando seus filhos. Crianças magras com olhos fundos como poços secos mendigavam figos nas ruas de Debir, enquanto os anciãos sussurravam: "Onde está o Deus das maravilhas do Mar Vermelho?" Mas o clamor subiu como incenso de um altar profanado, e o Espírito do Senhor agitou-se como um leão despertando de seu sono. Em Kiriat Sefer, a cidade do livro, uma fortaleza escavada em falésias de calcário, onde escribas cananeus outrora rolavam tabletes de argila com hinos a El, vivia Otniel ben Kenas. Conjecturas midráshicas o pintam como um erudito humilde, cunhado de Caleb, o espião de pele de bronze que conquistara Hebrom aos 85 anos, com nada além de uma lança enferrujada e uma promessa divina. Alto como um cedro do Líbano, com músculos forjados no arado e, no combate, Otniel tinha olhos castanhos que ardiam como brasas sob uma testa sulcada pelo sol implacável. Uma cicatriz serpenteante no braço esquerdo, resquício de uma emboscada amorreia durante a conquista, era seu único ornamento. Ele pastoreava rebanhos em vales poeirentos, ensinando os filhos dos nômades a ler os sinais do céu. Nuvens que prometiam chuva ou pragas que anunciavam juízo. "Meu sobrinho", dissera Caleb em seu leito de morte envolto em peles de cabra. "A terra é herança, mas só se guardada com coração puro. Reconstrua o que Josué deixou em ruínas." Otniel carregava esse fardo como um jugo invisível, conjecturando-se que ele secretamente compilava pergaminhos com leis mosaicas, tornando Kiriat Sefer um farol de sabedoria em meio à escuridão. Uma tarde de vendavais quentes, enquanto afiava sua lança de bronze sob uma acácia nodosa, uma visão o assaltou. Um anjo flamejante com asas de querubim proclamou: "Otniel, leão de Judá, levanta-te, eu te envio contra Cusã, pois o povo clama como cordeiros no matadouro." Otniel prostrou-se.
o pó grudando em sua túnica de lã crua, o coração martelando como tambores de guerra. Senhor, quem sou eu? Um pastor de sombras, sem carruagens ou falanges. Mas o Espírito desceu como fogo do Sinai, enchendo-o de estratégias divinas, flanqueamentos pelas ravinas, emboscadas ao luar. Ele correu para as tendas de Judá, reunindo 300 guerreiros, lavradores com foices afiadas como foice de ceifador, oleiros com fundas de couro de gazela, e jovens com o vigor de Davi ainda por nascer. Na praça de Debir, sob o sol que derretia o barro, Otniel ergueu os braços tatuados de poeira. Irmãos de Jacó, Deus não nos esqueceu. Hoje marchamos para vingar o sangue de nossos pais e reconstruir os altares caídos. Os homens inflamados como brasa em fornalha ergueram punhos ao céu bradando: Adonai é nosso escudo, ecoando pelos uades secos. A batalha eclodiu ao amanhecer do 8º ano, nas planícies da Cefelá, onde trigo selvagem balançava como ondas de ouro líquido. Cusã-Risataim, confiante em sua legião de 1000 escudos curvos e estandartes de púrpura tremulantes, invocou seus deuses lunares com sinos de prata e fumaça de ópio. Seus sacerdotes, com barbas em tranças e amuletos de escaravelho, profetizavam vitória. Otniel, montado em um jumento veloz como o vento de Edom, liderou a carga com um rugido que rasgou o véu da aurora. Pelo Deus de Abraão, ataquem como lobos. Seus homens, menores mas astutos, flanquearam pelas colinas laterais. Um tato midrástico sugere que Otniel usou pergaminhos roubados para prever as rotas inimigas. Ele próprio cravou a lança no peito de um capitão arameu, o sangue jorrando quente sobre a terra que bebia o suor de Israel. A confusão se alasbrou como fogo em palha seca. Cavalos relinchavam em pânico enquanto fundas israelitas derrubavam arqueiros como folhas ao outono. Cusã, vendo seu flanco ruir, tentou fugir em seu carro rangente, mas Otniel, guiado por uma visão de Caleb, saltou sobre as rodas e o derrubou com um golpe preciso, a lâmina cortando o ar como o machado de um deus irado, ecoando a decapitação de Golias séculos adiante. O rei caiu, seu corpo rolando pela poeira como um ídolo tombado, e com ele desabou o jugo de Arã. Os israelitas perseguiram os fugitivos até as forjas de ferro do Jordão, afogando os últimos em águas turvas, que tingiam de vermelho como o êxodo. Quando o sol se pôs, banhando as colinas em carmesim como um holocausto aceito, Otniel ergueu os braços em triunfo, conjecturando-se historicamente que ele ergueu um altar de 12 pedras, simbolizando as tribos unidas. Não por nossa lança, mas pelo braço do Eterno, proclamou. E o povo respondeu com lágrimas salgadas e hinos improvisados ao som de harpas de osso. Naquela noite, sob um manto de estrelas que testemunhara a criação, fogueiras crepitavam com cordeiros assados e pão ázimo partilhado. Otniel recusou coroas de louros, dizendo: julgo como servo, não como Baal coroado. Por 40 anos, um reinado de estabilidade que historiadores ligam a um renascimento comercial em Judá, com cerâmicas micênicas encontradas em sítios como Laquis, a paz floresceu como maná renovado. Campos de cevada ondulavam até o horizonte. Crianças riam em brincadeiras sem medo de chicotes. E altares ao Senhor multiplicaram-se, com Otniel viajando de vila em vila, resolvendo disputas com sabedoria midrástica. Um olho por olho, mas um coração perdoado reconstrói nações. Ele treinou jovens em academias improvisadas, caçando leões nas ravinas como alegoria ao mal interior. E conjectura-se que compilou o Livro das Conquistas, precursor dos Crônicas. Em noites de luar prateado orava solitário: Senhor, que nossa gratidão eclipse esta paz efêmera. Quando morreu, aos 110 anos, ecoando a longevidade de Josué, foi sepultado em Debir ao lado de Caleb. Seu túmulo um santuário onde peregrinos juravam fidelidade. Otniel, o leão primordial, legou que a verdadeira conquista é espiritual. De pastor a salvador, ele reconstruiu não só cidades, mas almas. A jornada de Otniel revela que Deus levanta gigantes espirituais em tempos de esquecimento. Não importa quão longa seja a opressão, quão profundo seja o silêncio de Deus ou quão pesado seja o jugo colocado sobre seu povo,
O Eterno sempre ouve o clamor dos que se voltam para Ele. Otiniel nos ensina que coragem é fruto da obediência e que a maior vitória não está na espada, mas no coração que se rende ao propósito divino. A verdadeira força nasce quando nos lembramos de quem é Deus e do que Ele já fez. Ele mostra que todo filho de Deus pode se tornar um restaurador. Restaurador de fé, de famílias, de promessas e de caminhos antigos. Assim como Otiniel ergueu altares e levantou um povo, você também pode reconstruir sua vida, sua casa e sua história quando coloca o Senhor no centro. Convite final. Se esta história tocou seu coração e reacendeu em você a coragem de voltar a lutar suas batalhas com Deus ao seu lado, eu te convido a continuar conosco nessa jornada. Existem tantos outros heróis, tantas histórias de fé, milagres, guerra, redenção e promessas cumpridas, que ainda vamos explorar juntos. Então curta este vídeo, se inscreva no canal e deixe nos comentários qual história você gostaria de ouvir a seguir. Prepare-se, porque a próxima narrativa já está sendo tecida, e pode ser exatamente a palavra que seu coração precisa.